Saudações vascaíno e vascaína de coração. Eu, Denis Carvalho, esse é o canal Vascaíno de Coração. Bem-vindo a mais um vídeo trazendo a todos vocês notícias, informações e tudo que envolve o nosso querido Vascão da Gama. Enquanto eu inicio esse vídeo, tô assistindo aqui, Vascão faz 2-0 pela Copinha e é isso aí. Bora, Vascão! Galera, mais um vídeo de canal. Hoje, dia 8 de janeiro de 2024, eu desejo a você um dia, uma semana e um mês abençoado. Beleza, galera? Vou pedir já de uma vez para você, humildemente, curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, tá bom? Compartilhar esse vídeo no grupo de vascaíno, de familiares que você tem aí, para estar dando uma força pro canal crescer. A gente que vai trabalhar aqui com amor, em primeiro lugar, seriedade, compromisso, beleza? Trazendo notícias de forma irrelevante, de forma relevante e irreverente, beleza? Quase me engasguei aqui, mas tudo bem, não vou cortar. Beleza, galera? Com muita alegria, falando sobre nossa paixão, que é o Vascão da Gama. Beleza, galera? Primeiro aí, eu queria falar sobre a entrevista do Alexandre Matos. Galera, hoje foi a entrevista do Alexandre Matos e, assim, foi uma entrevista que dividiu a opinião dos torcedores aí na rede. Eu acompanhei aí, né, essa entrevista e pude ver também aí, né, o resultado dela, ou seja, o que o pessoal estava falando dela na rede aí, e a torcida vascaína se dividiu bastante. Uns falando que o Alexandre Matos foi transparente, foi honesto, foi sincero e não iludiu o torcedor, no sentido de que ele falou a realidade do Vasco, que o Vasco vai ser um time que vai fazer planejamento a longo prazo. Ou seja, não vai ser aquele time, na prática, não vai ser aquele time que a gente, torcedor, acha que o cara vai chegar e vai só toma milhões, contrata fulano, contrata Beltrano, vem e vamos ganhar os títulos. Negativo, tá? Ele falou que o Vasco vai ser um trabalho a médio e longo prazo, tá? Alguns torcedores acharam isso legal, bacana, tá? Outros torcedores já falaram que é mais do mesmo, ou seja, não vai ter grandes contratações, não vai brigar por títulos e vai ser mais do mesmo, entendeu? Tiveram até assim, eu falei no vídeo de ontem a respeito das perguntas, quais tipos de perguntas seriam feitas nessa coletiva, e eu me surpreendi, tá? Eu achei perguntas bem pertinentes, eu achei perguntas bem diretas e bem de interesse de nós, torcedor. Eu achei as perguntas legais mesmo, tá bom? Foram perguntas, inclusive eu quero elogiar aqui o Dieguinho do Futebolaço, tá? Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu respeito a opinião, eu vou falar de mim. Ele fez uma pergunta muito direta, muito bem colocada ali, falando inclusive que o Alexandre Matos não tinha citado a palavra título em nenhum momento e que o Alexandre Matos estava falando sobre grandeza e qual que era a grandeza do Vasco. Eu me surpreendi com a pergunta, achei bem legal, não tocou bola, não fez vista grossa e ó, legal, tá? Parabéns aí pra ele pela pergunta, beleza? Eu vou falar com a minha impressão, rapaziada. Vamos trocar uma ideia a respeito disso aí. Inclusive, eu quero que você comenta aqui o que você acha. Se você acha legal, o que você acha da fala dele, tá? O que você pensa a respeito de tudo que ele falou, beleza? Eu vou falar a minha opinião e minha visão como vascaíno aqui para vocês. O processo político no Vasco, o Vasco hoje é dividido. Vocês sabem muito bem que o Vasco é dividido em lados políticos, ok? E eu não vou entrar nesse mérito. A questão é que muitas pessoas culpam 20 anos de Vasco de má gestões, que contratavam sem pensar, endividavam o clube, roubavam, tá bom? E por isso o Vasco está assim hoje, por causa das más administrações. E um outro grupo fala que esse grupo entrou no Vasco só para ganhar dinheiro, que não vai fazer grandes contratações, que não é para levar o time a títulos, né? Que é mais do mesmo. E eu quero fazer um resumo aqui hoje da minha avaliação do grupo 77 no Vasco, junto com você, torcedor. Quero que você reflita comigo também na SAF do Vasco. Em termos de futebol, se você analisar o time do Vasco hoje, sinceramente falando, não é o time do Vasco que sonhávamos. Não é um time que ainda contratou grandes estrelas, mas também não é o time que a gente tinha para trás. As contratações não estão saindo a todo vapor, 1000 graus, muitas, mas também não são jogadores
perebas, entre aspas. Entenda bem o que eu estou falando no meu ponto de vista. Se você pegar hoje a zaga do Vasco ali, a lateral direita, a lateral esquerda, o ataque, claro que tem muitas peças a serem contratadas, muita gente a melhorar. Mas é um time base ali que não é um time para cair. Na minha opinião, não é um time para cair. Incorporando essas peças novas. O João Vitor, o Rojas, tá bom? O Lúcio, que tá em negociação, o segundo se fala, tá bom? Então, essa é a minha opinião. Agora, você tá satisfeito? Não, eu não tô satisfeito, cara. Eu continuo achando que o Bahia fez uma ótima contratação com o Everton Ribeiro, entendeu? O Jean Lucas. Eu acho que a gente deveria, sim, contratar mais pessoas, mais jogadores bons, jogadores que chegam para resolver o problema. A grande questão é que eu estou falando a respeito de não ser como antes, não é aquele time de antes, pereba, diga-se, né, dizem, né, e apurado. Isso deve ser verdade, porque não falariam isso à toa, que os salários estão em dia, entendeu? Então, essa é a minha postura. Agora, a grande verdade é que principalmente o Joseph, quando ele veio ao Brasil aqui, ele iludiu o torcedor vascaíno. Ele iludiu o torcedor porque ele disse que o Vasco brigaria de igual para igual com o Flamengo, inclusive no orçamento. Isso não é verdade. Pelos jogadores que têm chegado, isso não é verdade. Apesar de, como eu disse, tem alguns jogadores ali que transformam o Vasco. Enquanto eu tô parando para olhar aqui, porque o Vasco tá jogando agora e eu tô acompanhando. Transformaram o Vasco, subiram o Vasco um pouco de patamar, ainda é baixo, tá? E se você pegar o que o Lúcio Barbosa falou, também está devendo, também estão devendo, porque disse que o Vasco brigaria com os grandes clubes pelas grandes contratações. E a gente não tem visto isso, e inclusive tem havido lentidão. Por outro lado, a entrevista do Alexandre Matos, ela é esclarecedora e ela não é mentirosa e transparente, porque ele está dizendo a real e tem um pouco de verdade nesse sentido. A gente sabe, por exemplo, que uma empresa, um grupo, seja o que for na vida, isso é minha opinião, não funciona se não tiver organização. Trabalho de qualquer jeito a curto prazo é difícil, realmente. Então, existem dívidas, temos que colocar a casa em ordem, existem muitas coisas a serem feitas para realmente o trabalho começar a dar frutos aos poucos. Claro que o nosso desejo como vascaíno, que vimos Edmundo, Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e tantos outros ídolos, Roberto Dinamite, que inclusive teve um ano da sua morte agora aí, jogar, nós queremos um time muito mais competitivo, queremos um time brigando, mas infelizmente a gente tem que aceitar, porque não tem outra opção. O Vasco foi vendido, esse tipo de processo, tá? Dessa empresa para torcermos para dar certo, para o Vasco gerar frutos, né? E quando eu digo isso o Vasco, o que a gente quer? Que o Vasco disputa títulos, que o Vasco brigue nas primeiras posições, que o Vasco se classifique para as competições sul-americanas, que o Vasco, quem sabe, vai disputar um Mundial em breve, né? Essa aí é o meu pensamento, é o pensamento do Denis, vascaíno de coração. Ele falou um pouco sobre contratações, ele não foi direto em relação se o Vasco vai fazer mais contratações, ele apenas foi falando isso, que quando acontecer, né, a assessoria dele falaria ali. Então, isso aí é sobre o assunto do Alexandre Matos e sua entrevista. Essa é a minha opinião. Eu quero saber qual que é a sua opinião a respeito de todo este processo do Vasco. Comenta aqui embaixo, fala comigo o que você acha, o que você acha desse processo, o que você acha da 77, o que você está achando do Vasco atual, das contratações. Vamos trocar uma ideia, fala comigo aqui, beleza? Galera, segundo assunto que eu vou trazer no canal aqui, o Vasco nesse momento está jogando na Copinha, tá? O Vasco está ganhando de 2-0 do Potiguar, tá bom? Ele está indo a 4 pontos no grupo. O primeiro jogo ele empatou 1-1, agora ele está indo a 4 pontos, tá? Com essa vitória. O Vasco está um pouco melhor no jogo, está mais ofensivo do que no primeiro. Vamos ver, essa vitória é importante aí para o Vasco se colocar melhor, né? Pelo fato que ele empatou o primeiro jogo, beleza? Outra notícia também, o elenco principal do Vasco viajou para o Uruguai,
para disputar o torneio lá. Um torneio amistoso, né? O Vasco é o único representante brasileiro, entre 18 times, e o Vasco vai estar jogando ali no dia 18 de janeiro contra o São Lourenço, tá? Vai dar numa quinta-feira. E no dia 21, domingo, vai jogar contra o Deportivo Maldonado, tá bom? Legal, o Vasco tá fazendo uma pré-temporada fora do que está acostumado. Ano passado foi para os Estados Unidos, esse ano foi para o Uruguai. Vai estar fazendo a pré-temporada lá, jogando com alguns times ali, e é legal para o Ramon Dias estar avaliando o elenco, tá vendo quem que coloca de titular, quem que coloca de reserva. Na verdade é um teste ali para ir aquecendo os jogadores, né, para entrar no Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão, que são as 3 competições que o Vasco disputa. Beleza, galera? Assunto esse aí, vamos passar para o próximo assunto. O próximo assunto é o Gabriel Peck. Na entrevista, o Alexandre Matos falou uma frase que botou pulga atrás de orelha de muita gente. Porque todos nós dávamos ali que o Gabriel Peck ele estava oficialmente vendido, quase 100%. Só que o Alexandre Matos falou, eu conto muito com o Peck. Porém, ainda continua-se com o entendimento de que realmente Gabriel Peck vai ser negociado, tá? Pelo valor de 10,5 milhões. E o Vasco manteria 20% de direito econômico do atleta e 10% nas negociações aí, tá bom? A questão é que o Gabriel Peck vai receber um salário muito maior. Neste momento, a falta que ele vai fazer para o time principal do Vasco é muito grande, tá? Na parte técnica, haja visto que o Vasco ainda contratou só o David. Então, eu acho que ele vai fazer muita falta se ele sair nesse momento. E aí a gente tem que ver quem que o Vasco vai contratar para repor a peça aí, no caso o Gabriel Peck, que vai ser uma perda grande. Haja vista que, como eu disse, só foi contratado o David para o ataque agora. Uma notícia relacionada a essa que eu acabei de falar do Gabriel Peck, que também preocupa, é a saída de Orediano. Segundo Lucas Pedrosa, tá? Segundo aí Lucas Pedrosa, Orediano não quer continuar no Vasco. Segundo Lucas Pedrosa, Orediano não quer continuar no Vasco. Ele já conversou com a comissão técnica aí e disse que não quer permanecer, que quer ser negociado. Inclusive, ele falou que ele não viajou, no caso, né, como viajaram hoje, não viajou para o Uruguai com a delegação do Vasco aí. Se sai Orediano e sai Peck, a gente perde os 2 pontos. E aí fica uma lacuna no Vasco, né? E aí, o que será? Mas a verdade é que para jogar no Vasco tem que querer jogar. Então, se o jogador, desde o começo, ele não vem se sentindo bem, você vê, ele é muito introspectivo, ele não conseguiu se desenvolver, não conseguiu se adaptar ao Brasil. Então, eu acho que realmente se o jogador não quer ficar, não quer vestir a camisa, o Vasco tem mais é que deixar aí mesmo, porque tem que ficar quem quer jogar, tá? Então é isso aí a respeito do Orediano. Beleza? Agora eu queria falar um pouco sobre o David. Tá? Ontem eu dei aí a informação que o David trouxe a informação para o canal. Na verdade, que o David foi contratado, tá? E segundo o influenciador lá do Sul, a base salarial do David no Inter era 400 mil. Possivelmente, mesmo valor no Vasco, tá? E aí, o Vasco fez um contrato com o jogador, sendo que o David, o Vasco tem a obrigação de compra de 60% dos direitos se o David atingir 60% dos jogos no ano. O contrato de 1 ano, tá? E o valor é 2,8 milhões de euros. Ou seja, o que dá na casa de 16 milhões de reais. 65% dos direitos, tá bom? O David aí que passou por times como Vitória, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo e Internacional. Sua melhor passagem foi no Fortaleza. É isso aí. Se ele for o jogador de Fortaleza, vai ajudar o Vasco. Se não for, se ele for o jogador do São Paulo, com somente 5 gols, não vai ajudar o Vasco. E do Inter também não vai ajudar o Vasco, ok? O Vasco deveria ter feito, como eu disse ontem, a minha opinião, contratações mais pontuais. Jogadores de renome, jogadores para vir resolver. Porque você não sabe se o jogador vai ser o jogador que foi em um ano ou o jogador que foi em um outro ano. Claro, perdão, pessoal. Claro que jogador de futebol muda. Você sabe de grandes jogadores que não jogaram bem num ano, mas que jogaram bem no outro. O problema
é que o momento do Vasco não permite isso. Nós já erramos ano passado, 2023, montando um elenco fraco. Não era para cometer o mesmo erro, era para fazer contratações pontuais. Haja vista que foi investido, pode-se chegar a 42 milhões na contratação do zagueiro João Vitor. Se você parar para pensar, poxa, você consegue contratar defensores bem qualificados, como o Júnior Alonso, que seria menos do valor do João Vitor, e pegar o resto do valor e investir no meio de campo, num atacante. Então é isso que me deixa um pouco resguardado de que o Vasco ainda vai fazer boas contratações. Porque, sinceramente, cara, não faz sentido o Vasco investir, chegando a ponto de ser quase 42 milhões no João Vitor, que possivelmente irá atingir as metas, porque o Vasco não vai contratar um zagueiro de valor, um ativo de valor, para deixar na prateleira. Ele não vai pegar o João Vitor e deixar ele no banco, para ele não ser visto, para ele não ganhar, compreende? Então, possivelmente ele vai atingir a meta e vai chegar no valor máximo. Esse valor dá para comprar um zagueiro de menor valor bom e investir num meia ou num atacante. Porém, isso me dá a esperança, como eu disse, de que sim, o Vasco ainda vai fazer boas contratações. Galera, me desculpe por qualquer coisa. Eu tô sendo eu aqui, trazendo o melhor que eu posso para vocês, tá bom? Devagar a gente vai acertando as coisas. Um vascaíno de coração, para vários vascaínos de coração aí do outro lado. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no meu canal, porque a gente só está começando uma longa jornada. Nos vemos em São Januário esse ano, nos vemos por aqui falando de Vasco, de uma forma simples, alegre, reverente, beleza? Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. É isso aí, forte abraço.